A maioria das pessoas acredita que é mais discreta do que realmente é. Pensam que as pequenas jogadas sociais passam despercebidas, que os olhares rápidos, os comentários com segundas intenções ou os gestos calculados são sutis demais para serem notados. E com a maioria das pessoas, elas têm razão, porque a maioria está ocupada demais tentando agradar, se encaixar ou proteger a própria imagem para prestar atenção ao que acontece ao redor. Mas existe um tipo de homem que não está ocupado tentando impressionar ninguém. Enquanto outros falam, reagem ou buscam aprovação, ele costuma estar um passo atrás do barulho, observando. Ele não está desconectado, está atento. O homem Sigma não compete por atenção nem por status. E justamente por isso, sua atenção se volta para lugares onde quase ninguém olha. Os detalhes, os silêncios, as incoerências. Coisas que os outros acreditam ser invisíveis. E embora muitos estejam convencidos de que ele não percebe, a verdade é muito diferente. Estas são 10 coisas ocultas que as pessoas acham que os homens Sigma não percebem, mas sempre percebem. Número 1. Ficar suspeitosamente em silêncio quando alguém fala mal de você, mas depois agir com simpatia quando você está presente. Existe um tipo de silêncio que revela mais do que qualquer palavra. Em uma conversa, alguém começa a falar mal de você enquanto você não está presente. Outra pessoa ouve tudo e decide ficar calada. Não te defende, não muda de assunto. Simplesmente deixa acontecer. Mais tarde, quando você aparece, essa mesma pessoa se mostra gentil, próxima, até cordial com você, como se nada tivesse acontecido. A maioria das pessoas nunca percebe essa mudança. Mas um homem Sigma percebe. Porque um Sigma presta atenção às pequenas incoerências entre o que alguém permite quando você não está e a forma como age quando você volta para a sala. Esse pequeno espaço entre as duas versões revela algo muito claro sobre a lealdade real de uma pessoa. Número 2. Fazer elogios que parecem positivos, mas que, na verdade, carregam uma comparação escondida. Alguns comentários soam positivos na superfície, mas deixam uma sensação estranha quando você os escuta com atenção. Frases como dizer que alguém é surpreendentemente inteligente ou que fez algo muito melhor do que esperavam parecem elogios, mas na verdade escondem uma comparação. A maioria das pessoas aceita o comentário e segue em frente sem pensar muito. Um homem Sigma percebe algo diferente. Ele escuta o tom, a intenção e a pequena suposição que está escondida dentro do elogio. Porque quando alguém elogia dessa forma, também está revelando qual era sua expectativa real sobre você. O Sigma entende que um elogio genuíno não precisa de comparações. Quando alguém acrescenta uma medida oculta dentro da frase, está mostrando mais sobre a própria mentalidade do que sobre o seu valor. Número 3. Demonstrar um entusiasmo exagerado e rápido demais quando você fala sobre o seu sucesso. Quando você compartilha uma boa notícia, as reações das pessoas dizem muito mais do que parece. Algumas respondem rápido demais, com um entusiasmo que aparece antes mesmo de você terminar de falar. As palavras soam positivas, mas o ritmo parece estranho, quase apressado. A maioria das pessoas interpreta isso como apoio imediato. Um homem Sigma percebe algo diferente. Ele nota a ausência daquele pequeno momento de silêncio que acontece quando alguém realmente processa o que acabou de ouvir. Reações autênticas costumam ter uma breve pausa, um instante em que a pessoa absorve a notícia antes de responder. Quando essa pausa desaparece e a emoção surge de imediato, o Sigma entende que muitas vezes se trata de uma reação ensaiada. E essa diferença entre emoção real e entusiasmo performático raramente passa despercebida para ele.
Número 4. Trazer à tona erros do seu passado em conversas que não têm relação alguma com isso. Às vezes, tudo parece estar indo bem em uma conversa até que alguém menciona algo que você fez de errado há muito tempo. Faz isso de forma casual, quase como uma piada, em um momento que não tem nada a ver com o assunto. Para a maioria das pessoas, isso passa despercebido. Parece apenas uma lembrança sem importância. Um homem Sigma interpreta isso de outra forma. Ele entende que quando alguém traz um erro do passado em um momento que não exige isso, o que realmente está fazendo é te reposicionar. É uma maneira sutil de lembrar a você e aos outros uma versão antiga de quem você era. O Sigma reconhece esse movimento imediatamente. Não reage nem discute. Apenas registra quem decide usar o passado como ferramenta quando o presente começa a te favorecer. Número 5. Ficar repentinamente muito ocupado logo depois que você deixa de precisar deles. Existem pessoas que parecem sempre disponíveis quando você está passando por um momento difícil. Estão presentes, oferecem conselhos, ouvem seus problemas e parecem envolvidas no seu processo. Mas algo curioso acontece quando você começa a organizar sua vida, quando se torna mais estável, mais independente, mais forte. De repente, essas mesmas pessoas começam a desaparecer. Agora estão ocupadas, demoram mais para responder, têm menos tempo para você. A maioria assume que a vida simplesmente mudou. Um homem Sigma observa o momento exato em que a mudança aconteceu, porque entende que algumas relações são construídas em torno da necessidade. Quando você já não precisa de ajuda, o papel que aquela pessoa ocupava deixa de existir. E quando esse papel desaparece, também desaparece o interesse dela. O Sigma não corre atrás de ninguém nesse momento. Apenas toma nota de quem estava ali para te apoiar e de quem estava ali para se sentir necessário. Número 6. Perguntar como você está logo depois de descobrir que algo deu errado na sua vida. Às vezes alguém aparece de repente perguntando como você está. A mensagem soa gentil e parece um gesto de preocupação genuína. Mas, se você observar com atenção, há um detalhe que muda tudo. Essa pessoa esteve ausente por muito tempo quando tudo ia bem. Não houve mensagens, interesse, nem conversa. No entanto, no momento em que surge um problema ou uma má notícia, ela aparece imediatamente. A maioria interpreta isso como empatia. Um homem Sigma presta atenção ao padrão, porque a preocupação real costuma estar presente tanto nos momentos tranquilos quanto nos difíceis. Quando alguém só aparece durante as crises, o Sigma entende que o interesse dessa pessoa está mais ligado à situação do que a você. E essa diferença revela muito mais do que as palavras dizem. Número 7. Oferecer ajuda que sabem perfeitamente que você não vai aceitar. Às vezes, alguém oferece ajuda no momento exato para parecer generoso, mas faz isso de um jeito em que sabe que dificilmente você vai aceitar. Pode ser tarde demais, de forma pública demais, ou quando o problema já está praticamente resolvido. Para a maioria das pessoas, o gesto parece gentil e bem intencionado. Um homem Sigma observa algo diferente. Entende que a verdadeira ajuda aparece em silêncio, no momento certo e sem precisar ser vista pelos outros. Quando alguém oferece apoio de um jeito que todos escutem, mas sem intenção real de se envolver, o gesto começa a parecer mais imagem do que ação. O Sigma nota essa diferença imediatamente, porque para ele a verdadeira generosidade se mede pelo custo real de ajudar, não pelo quão bonito soa o oferecimento. Número 8. Concordar com você em público, mas te contradizer quando estão sozinhos. Em um grupo, algumas pessoas parecem te apoiar completamente. Concordam com a cabeça, respaldam suas ideias e demonstram apoio diante dos outros.
Tudo dá a impressão de que estão do mesmo lado, mas quando a conversa acontece em particular, o tom muda. De repente surgem dúvidas, críticas ou discordâncias que antes não existiam. Para muitos, isso parece normal. Um homem sigma percebe a divisão desde o início, porque entende que quando alguém tem uma opinião honesta, pode expressá-la com respeito até mesmo diante dos outros. Quando a concordância só aparece diante do grupo e a discordância surge no privado, isso revela outra coisa. O sigma interpreta que essa pessoa prioriza a aprovação do ambiente acima da verdade. E, uma vez que percebe esse padrão, aquela concordância pública deixa de ter valor. Número 9. Tornar-se extremamente gentil com você pouco antes de te pedir algo. Às vezes alguém muda sua atitude com você de forma repentina. De repente, se mostra mais atencioso, mais interessado na sua vida e mais gentil do que o normal. Lembra de detalhes que antes pareciam não importar e a conversa se torna surpreendentemente calorosa. Para muitos, isso parece uma melhora na relação. Um homem sigma observa o ritmo dessa mudança. Porque a gentileza genuína costuma ser constante e natural, não aparece em rajadas inesperadas. Quando esse aumento de proximidade surge justamente antes de a pessoa precisar de um favor ou fazer um pedido, o padrão se torna claro. O sigma reconhece que muitas vezes essa gentileza funciona como preparação para algo mais. Não reage com irritação. Apenas entende quando a proximidade é autêntica e quando é uma estratégia. Número 10. Pedir a sua opinião quando, na verdade, a decisão já foi tomada. Às vezes, alguém se aproxima e pergunta o que você acha sobre algo importante. Parece uma conversa aberta e dá a impressão de que sua perspectiva realmente importa. Você dedica tempo para pensar, analisa a situação e dá uma resposta sincera. Mas pouco depois, percebe que nada muda. A decisão já estava tomada antes mesmo de te fazerem a pergunta. A maioria das pessoas não percebe isso ou simplesmente deixa passar. Um homem sigma capta a diferença no exato momento em que ouve a pergunta. Porque quando alguém realmente busca sua opinião, existe uma abertura real para mudar de ideia. Quando essa abertura não está presente, a pergunta se transforma em mera formalidade. E o sigma entende que sua reflexão foi usada apenas como confirmação. A maioria das pessoas acredita que pode esconder suas verdadeiras intenções atrás de pequenos gestos, silêncios confortáveis ou palavras cuidadosamente escolhidas. Acreditam que essas pequenas jogadas sociais passam despercebidas. E muitas vezes é assim, porque a maioria está ocupada demais, tentando agradar, impressionar ou se encaixar para notar o que realmente está acontecendo ao redor. Mas um homem sigma vive de outra forma. Ele não precisa estar no centro para entender o que acontece no ambiente. Observa os detalhes, as mudanças de tom, as incoerências entre o que alguém diz e o que realmente faz. E quando esses padrões aparecem, ele simplesmente toma nota. Porque para um sigma, informação é poder. Saber quem é autêntico, quem age por interesse e quem muda conforme a situação faz toda a diferença. Agora que você conhece esses sinais, vai começar a ver coisas que antes pareciam invisíveis. Na tela, você tem um vídeo recomendado para se aprofundar ainda mais na mente sigma.